texto que nós lemos na leitura devocional, nós vimos a recomendação para todos nós que é conhecermos a palavra, nos enchermos da palavra, né? Conhecermos a Cristo. E no hino que o irmão Marcos Rocha cantou, a gente percebe que nem sempre a gente consegue compreender aquilo que a gente lê. Por isso é necessário que alguém sempre esteja a nos trazer orientação, né? Explicação para que a gente possa compreender a palavra. Hoje nós vamos estar trabalhando o tema, meditando o tema com os irmãos e amigos que estão aqui, que estão online, né, nos acompanhando. E o tema é uma interrogação que a gente gostaria mesmo de ouvir de Jesus. É uma expressão que Jesus usou, que ele pergunta: queres ser curado? Esta pergunta, esta indagação foi feita por Jesus, para alguém que estava muito necessitado naquele momento. Foi uma pergunta muito grande. É como perguntar para alguém que está com muita sede, perguntar: queres água? Ou alguém que está com muita fome, alguém chegar e perguntar: queres comer alguma coisa? Foi como Jesus colocou esta interrogação para alguém que estava em um momento muito difícil da sua vida. O contexto que a gente vai trabalhar nessa noite, a gente vai dar uma recuada, vamos nos inserir no contexto da época de Jesus, quando ele começou o seu ministério, né? Ele havia começado o seu ministério, e quando Jesus começou o seu ministério, se descobriu naquele momento uma gravidade, um problema de ordem social que é bem comum nos nossos dias hoje. Foi descoberto e revelado pelo agir de Jesus uma grande quantidade de pessoas enfermas, doentes, eram cegos, paralíticos, surdos, né? Endemoniados, leprosos. É muito relatado nos evangelhos esta grande quantidade. Há relatos de que Jesus, quando chegava em algum lugar, as pessoas das cidades circunvizinhas, né, das vilas, das aldeias, eram trazidos, porque eram muitos enfermos que nós podemos ver relatado nas Escrituras. Era uma região dominada pelo Império Romano, a cobrança de impostos era altíssima e o povo vivia realmente numa miserabilidade tremenda, povo escravizado, povo dominado. E a gente lembra muito bem qual era a política do governo romano. Era pão e circo, né? Pão e circo, como que diversão para que o povo se embriagasse com as diversões e esquecesse das crises, e o pão como uma ação de misericórdia para atender a necessidade do povo, né? E essa política, a gente sabe que ela perdura até nos nossos dias. Nas crises, manda diversão, que até a gente fica admirado. Porque onde é que o povo tira tanto dinheiro, né? Uma crise tremenda dessa, mas sempre encontra e acha dinheiro para se divertir, para beber, para fazer isso e aquilo. Realmente uma coisa incrível. Então, a crise, diversão. A crise, pão, né? Essa ação de bondade e misericórdia disfarçada. É isso? Naquele período já havia essa realidade que era realmente intensa. Quero lembrar também a vocês que vamos estar num contexto em que Jesus vem combatendo uma observância que foi radicalizada pelos religiosos, que era o dia de sábado. Nos mandamentos que foram entregues a Moisés, a gente sabe que o dia de sábado era para ser observado, nada de trabalho,
só descanso, porque Deus criou o mundo nos 6 dias e no 7º dia descansou. Não que Deus havia se cansado, mas é uma expressão para ele dizer que um dia reservado seria para se observar, para meditar, para se refletir. Nós, evangélicos da linha batista, denominação batista, nós não observamos o sábado nessa questão, mas nós observamos o domingo, porque quando Cristo morreu no 3º dia e ressuscitou, Cristo estabeleceu com esta nova realidade, o dia do Senhor, que ficou o domingo. Alguns ainda têm, como os adventistas, no 7º dia, ainda continuam no 7º dia, na observância do sábado, que eles reservam para não desenvolver nenhuma atividade. Lembro-me bem quando estava hoje IF, mas no colégio agrícola, na década de 80, tinha um professor, que era professor expedito, quando ele pegava do plantão aos sábados, ele trocava com outro professor, porque não podia exercer nenhuma atividade no sábado. Mas nesse período em que Jesus começou o seu ministério, este dia de sábado ele foi realmente colocado com uma força de uma tradição que foi tão intensa que colocou como mais de valor este dia do que as necessidades ou a própria vida humana. Foi uma coisa que cresceu como tradição, que passou para o absurdo, para o exagero, que Cristo veio exatamente combatendo esta situação, mostrando que Deus não criou o homem para o sábado, nem para o outro dia, mas Deus criou todos os dias para o homem, para a humanidade. Deus criou todos os dias para a humanidade. Então, tudo veio para servir, para ser bem usado pelo homem. Então, é dentro desse contexto, um contexto de muita carência, de muita necessidade, onde as enfermidades, as doenças eram realmente lá em cima, problema de ordem espiritual e física, e a gente não vai estranhar muito esse contexto, porque mesmo diante da modernidade, desenvolvimento da medicina, da ciência, mas nós estamos vendo assim um grande número de enfermidades e doenças tomando conta aí da sociedade, da população, não é verdade? Então, hoje mesmo quem tem recursos está enfrentando filas, no SUS estamos enfrentando filas, em todo canto nós enfrentamos dificuldade de acesso para cuidar das enfermidades. E hoje nós temos principalmente as enfermidades de ordem psicológica, espiritual e física, não vamos nem somar, tá certo? Então, situado nesse contexto, a gente agora vai para o relato em que Jesus marca a presença de forma bem realmente expressiva para nos trazer à memória que esta pergunta que Jesus fez ao homem que estava doente, paralítico há 38 anos, ele continua fazendo a todos nós. Queres ficar curado? Então a gente vai trabalhar agora no capítulo 5 de João. Nós leremos, são 18 versículos, mas eu vou alternar com a congregação e depois a gente vai olhar cada detalhe desse texto para a nossa meditação, tá bom? Então, João capítulo 5, do 1 ao 18, nós estaremos. Eu vou começar com os ímpares e alternarei com a congregação, tá bom? Eu ímpar e congregação par, e no final a gente vai realmente discutir esses textos, certo? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando
estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos a sua palavra. Amém. A gente vai agora, todo mundo, entrar naquela cena. Vamos imaginar que tenha um lugar para sentar, todo mundo sentado e vai olhar ali, aquela multidão ao redor daquele tanque, na expectativa das águas começarem a se movimentar, a se mover. Imagine, a Bíblia diz que havia ali uma multidão de enfermos. Uma multidão são 5 pessoas? São 10? São muitas pessoas, não é verdade? Uma multidão de enfermos. Qual era a expectativa de todos naquele momento? Vocês já imaginaram um lugar desse hoje? Nos dias de hoje? É impossível, né? É impossível. Porque imaginando a gente hoje, pós-modernidade, hoje, numa situação dessa, ia ser guerra, não ia? Ia ser guerra, ia ser tentativa de suborno, ia ser violência. Não é possível imaginar um momento desse hoje, mas vamos estar naquele momento. Imagine a expectativa. A Bíblia é muito clara que havia enfermos, muitos doentes, que tinham uma expectativa, esperar o mover das águas. Alguém diz assim: era uma tradição, era uma crendice daquela época. Eu creio como está escrito. A Bíblia diz que havia ali aquele tanque. É assim que eu creio, né? E Jesus vai marcar presença de uma maneira especial. Antes que a gente comece a falar de Jesus no seu agir, eu quero lembrar a vocês, meus irmãos e amigos, que Jesus, ele se mostra presente de 3 maneiras especiais. Uma verdade é que sempre vamos ter a oportunidade de estar diante de Jesus. Lembrávamos ontem na escola bíblica que uma maneira de chegar à presença de Jesus é quando alguém nos leva à presença de Jesus. É aquela cena dos 4 amigos que levaram um paralítico, né? Fica para o outro momento, a gente
discutir sobre esse texto, que 4 amigos levou um paralítico e desceu pelo telhado, porque não dava para entrar pela casa até a presença de Jesus. E lá ele foi curado. Outra maneira de chegar a Jesus é que alguém procura Jesus. Ouve que é Jesus e vai lá na presença de Jesus e busca estar com Jesus. Busca realmente receber aquilo que espera encontrar em Jesus. Citamos aqui o cego Bartimeu, né? Nós citamos aqui aquela mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão, rasgou o meio da multidão e foi lá e chegou até a presença de Jesus, gritando desesperado, mas encontrou Jesus. E outra maneira que a gente encontra nas Escrituras é quando Jesus se apresenta para alguém que nem conhecia até mesmo Jesus. Nunca teve uma experiência com ele. Imaginemos aquele homem paralítico há 38 anos. A Bíblia não diz qual a idade dele, mas só 38 anos ele estava realmente naquele leito, sem poder se locomover rápido, porque ele ainda tinha Jesus, que a gente vai ver, e ele tentava, mas antes de chegar no tanque, alguém já tinha. Então, de alguma forma ele se movimentava, lentamente, mas ele se movimentava, né? Então a gente vê que Jesus chegou ali, e diz a Bíblia que Jesus sabia que ele estava naquela situação por muito tempo. Aquele tanque Betesda, que às vezes é a minha até de ler, né? Ele tem um significado maravilhoso, né? Casa de misericórdia. Não é maravilhoso? Devia ser um tanque muito especial. Casa de misericórdia significa o termo Betesda. E é maravilhoso. E se nós cremos que aquilo acontecia no mover das águas, a gente sabe que era um lugar de misericórdia mesmo. Não me perguntem por que só o primeiro que chegava, né? Que havia multidão de enfermos. O primeiro que descesse ficava curado. Demais, teria que esperar o próximo mover das águas, que a Bíblia também não determina se era dia por dia, em tempos, certo? Mas Jesus vai naquele lugar. Em outro relato diz que havia muitas pessoas que vinham de outras cidades e Jesus curava todos eles. Mas Jesus vai dar um destaque especial. Aquele homem não conhecia Jesus, não ouvia falar de Jesus, não sabia nada, nunca tinha tido uma experiência com Jesus. E Jesus vai na sua necessidade. O que era que aquele homem estava esperando? Um milagre. Uma oportunidade de ficar curado de 38 anos de um problema seríssimo na sua vida que o impedia de locomover-se. E Jesus chega para ele e diz: Jesus é maravilhoso, né? Queres ser curado? Queres ser curado? Aquele homem, por não conhecer Jesus, ele dá uma resposta para Jesus em completa inocência. Porque quando a gente não conhece a Jesus, a gente fala muitas coisas sem saber do que Jesus pode fazer por nós. E aquele homem diz, veja a resposta dele: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Porque quando as águas se movem, eu tentando chegar lá, quando chego lá já tem alguém experimentado da misericórdia primeiro do que eu, né? E Jesus faz aquele homem realmente revelar a sua necessidade, que era de cura, e a sua dificuldade, que era chegar no momento exato para alcançar o milagre. Vocês estão lembrados que dia foi aquele que Jesus chegou falando com aquele homem? Sábado. Sábado era um problema na observância dos religiosos, porque os religiosos gostam e determinam que os outros cumpram os propósitos, mas eles, os que mandam, não cumprem na sua vida. Façam o que eu digo, mas não faça
que eu faço, né? Já conhecemos esse adágio, não é bíblico, mas é um adágio popular que revela muita sabedoria. Porque em um outro momento Jesus disse assim, Jesus curando também. Alguém diz, como é que o Senhor está fazendo isso no dia de sábado? Cristo disse assim, se o animal de vocês cair em algum poço, em algum buraco, estiver lá enganchado, morrendo, vocês deixam tudo e vão lá socorrer o animal. Mas não queria que Jesus socorresse uma vida humana. A coisa era tão séria no radicalismo daquelas pessoas que há alguém que faz um determinado comentário que no dia de sábado Cristo curou um homem que não tinha visão. O que foi que Cristo fez? Cuspiu no solo, fez um lodo, né? E botou no olho. No sábado, porque segundo alguns comentários, dizem que nem se podia cuspir no dia de sábado. Já pensou que coisa absurda, que radicalismo? E Cristo veio combatendo esse exagero que esqueceu o valor do ser humano e estava realmente focando todo o valor em uma observância, em uma tradição. E Cristo veio quebrar este rigor, mostrando que o que interessava para Deus era a vida humana. E Cristo diz àquele homem, é uma coisa maravilhosa, toma o teu leito e anda, porque não poderia se carregar a cama. Não é como a nossa hoje, né? Mas vamos imaginar uma cama da forma mais rústica, que alguém estava lá deitado, então Cristo toma a tua cama e anda. E ele se levantou rapidamente, diz a Bíblia. Não é essas curas que nós estamos vendo hoje na televisão, né? Que alguém, solta aí a sua muleta, bota aí, o senhor vai devagar, quase caindo, né? E quase que não anda, palma para ele! Todo mundo naquela euforia e ninguém vê cura de nada, né? Como Cristo. Mas o homem se levantou imediatamente, pegou a sua cama e ia andando com ela. Agora, coisa absurda da tradição, a gente vai ver agora. Né? Você imagina, alguém 38 anos ali, com certeza muita gente já tinha visto aquele homem ali, era conhecido, 38 anos naquela condição, já vem ele andando com o seu leito na mão e alguém para o religioso e diz, você está carregando sua cama no dia de sábado. A cegueira era tão grande, a ignorância era tão absurda que não viram aquele homem curado, andando. Mas estavam reclamando com ele, porque ele estava carregando a sua cama. A coisa é absurda. A coisa é absurda. A gente pode lembrar que isso aconteceu em muitos outros momentos, no agir de Cristo. Aí, o homem que foi curado disse o seguinte, ó, aquele que me curou, disse, toma o teu leite e anda. E eles começaram a interrogar, quem foi que te mandou? Quem foi que te disse fazer isso? O homem que foi curado não estava nem pela pressão dos que interrogavam ele, que nem a sua euforia da cura pôde naquele momento dizer, poderia dizer, deixem de ignorância, de coisa louca, de coisa absurda, eu estava há 38 anos acamado e agora estou andando. Como é que vocês estão preocupados com a minha cama? Se alegrem comigo. Mas não, ele disse, não sei quem foi. Aquele homem que me mandou carregar o leito, a ignorância é terrível, né? Homem curado, em vez de dizer, tá bom, fica com a minha cama, e saía disparado, né? Saía correndo alegre, mas foi dominado pela força da inquietação, que era realmente a palavra ou a fala dos religiosos. Disse, não sei quem é este homem, só sei que ele me disse, toma o teu leito e anda. E ele estava andando. Aquele homem não conhecia Jesus, não sabia dizer nem quem foi aquele que tinha realmente curado ele da sua enfermidade de 38 anos, fazendo sofrer. Mas uma coisa a gente começa a observar, Jesus conhece a todos nós. Jesus nos conhece.
E Jesus, segundo o relato, encontrou aquele homem no templo. Jesus o identificou, porque Jesus conhece todos nós. Jesus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Jesus sabe realmente aquilo que nós precisamos. E Ele sabe que muitas coisas que nós fazemos são coisas resultantes da nossa vida sem limite, da nossa vida de ignorância, da nossa falta de conhecimento. Porque em muitos momentos da nossa vida, se tivéssemos conhecimento disto e daquilo, do poder de Deus, da ação de Deus, nós deixaríamos de fazer muitas coisas que são prejudiciais para a nossa vida. Não teríamos? Com certeza teríamos. Mas aquele homem não sabia nem quem era Jesus, mesmo depois de tê-lo curado. Mas Jesus o identificou e chamou ele e disse: observa que tu foste curado, tu fostes restaurado, mas não peques mais, para que mal pior te aconteça. É nesta fala de Jesus que a gente precisa atentar. Alguém pode trazer para uma discussão teológica, né? Alguém pode querer dificultar a compreensão, mas nós sabemos que Jesus nos conhece, Jesus está ao nosso alcance, Jesus sabe daquilo que nós necessitamos, Jesus realmente nos identifica, nos conhece, sabe o que está fazendo em nossas vidas, né? E Ele, para realmente quebrantar aquela ideia, ou quebrar aquela ideia do sábado, Ele disse uma coisa tremenda: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que dia era aquele? Sábado. E Cristo estava trabalhando. E trabalho para Deus é isto, é restauração, é livramento, é salvação. Dia e noite, em todo o tempo, Cristo está se identificando para nós, nos identificando e se identificando para nós. Nós estamos com a oportunidade de chegar na presença de Jesus. Alguém pode ter nos levado, alguém pode ter falado e a gente está buscando, alguém pode realmente ter tido esse esforço de nos conduzir à presença de Jesus, mas independente de que alguém tenha levado ou que tenhamos escutado, fato é que Jesus se apresenta e se revela a cada um de nós. Ninguém vai passar sem esta oportunidade. O que vai fazer a diferença é a resposta que a gente dá para Jesus. É a nossa reação que a gente tem para quando entendemos que Jesus está falando para nós. Eu costumo dizer, eu vou relembrar. Talvez alguém tenha dito: hoje eu fui à igreja porque senti vontade. É bom a gente lembrar que ninguém chega à presença de Cristo se Deus não o enviar. Então, quando alguém chega para ouvir de Jesus, quando alguém chega para aprender de Jesus, quando alguém se apresenta onde se está adorando o Senhor Jesus, é bom ter esta consciência de que Deus está se revelando, Deus está nos inclinando, porque o homem por si só, ele não consegue procurar e chegar na presença do Senhor Jesus. Não há força suficiente. A gente costuma ouvir de alguém: eu tenho vontade, mas vou me preparar, vou deixar de fazer isso e aquilo, vou organizar minha vida. Não vai fazer isso nunca. Nunca. Porque de si mesmo o homem não pode nada. Cristo, em João capítulo 15, verso 5, Cristo diz uma coisa que é bom a gente atentar para ela e compreender e passar a partir daí, tomar nossas atitudes. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso que Ele está a todo tempo: vinde
a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele homem que teve o privilégio de estar com Jesus, que alívio na alma ele teve. 38 anos impossibilitado de se locomover, e agora Cristo diz: toma o teu leito e anda. Imediatamente, diz a Bíblia, não havia nem juntas entrevadas. Ele poderia, né? Tivesse mídia filmando ali bem devagarinho, ele vai conseguir, e todos esperando, né? Vai, mas não, imediatamente. Quando foi com os discípulos que chegaram, não tem um prata nem ouro, mas o que eu te dou, também para. Levantou saltando, né? Levantou saltando. Não havia articulações entrevadas, não havia enrijecido. Mas imediatamente é o que Cristo faz na nossa vida. E nós precisamos entender que Cristo está passando e chegando diante de nós. E a pergunta é a mesma, né? Em outro momento, o que queres que eu te faça, né? Em outro momento, queres ficar curado? Em outro momento, não chores. Em outro momento, eu sou a água que você não vai ter mais sede. Eu sou o pão que você não vai ter mais fome. Cristo se apresenta e realmente coloca aquilo que nós precisamos ouvir como necessidade. Quem não tem necessidade entre nós? Quem de nós não tem alguma necessidade? Todos nós temos, todos nós precisamos, todos nós estamos nas nossas inquietações. Talvez não aquela daquele homem lá no leito, deitado, sem poder se mover, e ninguém para ajudá-lo. Mas nós temos, cada um de nós tem, cada família tem, todos precisam de Jesus. E Jesus já está dizendo, Jesus já está falando há muito tempo: sem mim, nada podeis fazer. Vinde a mim. Este é o convite de Jesus. Vinde, porque Jesus tem a pergunta certa para as nossas necessidades. E a nossa maior necessidade, todos nós sabemos que é de Jesus. E precisa ser uma necessidade que não seja barganha, que não seja negociada. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço. Se o Senhor fizer isso, eu vou. Se o Senhor fizer isso, eu acredito. Se o Senhor fizer isso, eu creio. Isso não funciona com Cristo. Cristo vem na nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade é a nossa salvação. Porque diz a palavra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a humanidade, todos se haviam perdido porque se afastaram de Deus, se esvaziaram da glória de Deus. Realmente isso aconteceu por causa do pecado. É este mal, e este mal chamado pecado, que todos nós trazemos como herança que recebemos de Adão e Eva. Alguém pode dizer: o que é que eu fiz para pagar por Adão e Eva? Eles que pecaram. Sim, é verdade, eles que pecaram, mas a contaminação veio para todos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer, e o salário do pecado é a morte. Então Cristo se apresenta hoje com uma indagação, com uma interrogação que é necessária para toda a humanidade. Queres viver a vida eterna? Queres ter a vida eterna? Queres ser salvo? Esta é a pergunta que Cristo faz no lugar daquela que foi feita para aquele homem. Porque o que foi feito para aquele homem foi pessoal, foi para a necessidade imediata daquele homem. Mas a necessidade que Cristo quer atender hoje é uma necessidade que é para a vida eterna. Esta é a necessidade que nós estamos realmente nesta noite vendo da parte do Senhor Jesus. O Senhor trabalha todos os dias
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cristo está trabalhando. Cristo está realmente na luta para salvar, para restaurar, para curar. Cristo está nesta luta e nós precisamos atentar para esta nossa grande necessidade. Os homens quiseram botar empecilho, e aqueles que tentam impedir, eles estão ao nosso redor. Uns chegam e dizem: ah, não é dessa forma que eu creio. Uns chegam e dizem: tu vai perder tua vida fazendo isso. Uns chegam e dizem: isso é coisa de igreja. Outros chegam e dizem: são muitos empecilhos que colocam diante de nós. Mas a pergunta é de Jesus para nós: queres ser curado? Porque o pecado, ele atinge a alma. O pecado atinge também toda a estrutura física, porque nós estamos em vida, mas tudo está trabalhando para nos desgastar em nossa saúde, em nossa estrutura, em tudo que diz respeito à nossa vida. Percebam que tudo está sendo minado, tudo está sendo realmente caminhando para destruir aquilo do qual nós dependemos, seja floresta, seja água, seja rios, seja alimento, tudo está realmente contribuindo para a nossa degradação, né? E é disto que nós precisamos atentar, porque uma palavra nós temos de Jesus: queres ser curado? Por isso nós gostaríamos que todos nesta noite pensassem desta maneira: como ser humano nós temos uma carência, uma necessidade, temos uma enfermidade que trabalha para nos imobilizar, porque nós sabemos que a consequência do pecado é a morte física. Com esta nós já nos conformamos, não é verdade? Porque um dia todos irão. Quem de novo não for, de velho não escapa. Então já estamos realmente acostumados. Mas há uma segunda, que desta nós precisamos nos livrar. Eternidade é uma realidade à luz das Escrituras. É uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E morte espiritual é a separação. Morte eterna é distanciamento de Deus para sempre, lá na eternidade. E é disso que Cristo vem para nos livrar. Queres te livrar? Queres te livrar? Queres te salvar? Cristo está diante de nós, trabalhando na nossa necessidade, na necessidade de toda a humanidade. Nós sabemos que as crianças estão aprendendo, já aprenderam, né? João 3,16, porque expressa este desejo que Deus tem para com cada um de nós, porque Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que creia nele tenha a vida eterna. E a pergunta é esta: queres ser curado? Queres ser salvo? Queres ter vida e vida eterna? Só que a resposta ninguém pode dar em nosso lugar. Cada um de nós precisa dar uma resposta para Jesus. Mas dar uma resposta enquanto é tempo. Porque os líderes religiosos estavam cobrando o agir de Jesus no sábado. Mas Cristo disse: meu Pai trabalha, eu trabalho também. E nós trabalhamos em todos os dias da vida do ser humano, para que eles tenham a oportunidade de ser restaurados, de ser levado ao relacionamento com Deus. E Cristo não realmente para. Diz a Bíblia que Deus não tosqueneja, não bate nem. Já pensou quantas vezes nós batemos a pálpebra de tão rápido que é? Mas Deus nem isso faz. Ele não faz porque Ele não nos perde de vista. E Ele está nos identificando, né? Miguel, Arthur, né? Yasmin, Júlia. Ele está identificando cada um. E a pergunta vem na necessidade de todos. Nós esperamos em Deus que nesta noite
cada um de nós, se ainda não demos a resposta para Cristo, cada um de nós possa dar, dizer para Jesus, porque a pergunta é esta: queres ser salvo? Queres ser perdoado? Queres ter vida eterna? Hoje a gente não pode mais dizer, não tenho ninguém por mim, porque hoje, se chegamos aqui, ou Deus nos encaminhou, ou Deus usou alguém para nos trazer, ou ouvimos falar de Jesus, de alguma forma Cristo nos deu este acesso. O fato é que nós estamos aqui nesta noite, e a nossa oração é que ninguém saia deste lugar sem dar uma resposta para Jesus. Porque como aquele homem viu que Jesus o curou e saiu, deu uma oportunidade, e ele não sabia para onde Jesus tinha ido. E o profeta Isaías, para concluir a reflexão nesta noite, ele diz, 55:6: buscai o Senhor, invocai o Senhor, enquanto se pode. Vai ter tempo que não vai ser mais possível. Buscai ao Senhor, invocai-o. Buscai. Realmente esta é a advertência maior que nós precisamos ter. E ele ainda diz para nós: tenta fazer isso logo, enquanto é tempo, né? Enquanto há oportunidade, porque fugindo dessa oportunidade, poderemos dizer para as pessoas: não sei quem foi, não sei onde Cristo está, não sei para onde ele seguiu, e aí não vai ser mais fácil para nós, na verdade, à luz das Escrituras. Então, meus irmãos, meus amigos, hoje é um dia oportuno, né, para a gente fazer isso, tá bom? Então, nós pedimos a Deus que Ele dê sabedoria a cada um, que cada um de nós precisamos desse dia. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, vamos ouvir a voz do Senhor Jesus falando para mim e para você: o que queres que eu te faça? E este momento de reflexão é também para aqueles que já foram alcançados por Jesus, porque as necessidades estão em nossas vidas, e Jesus está perguntando para nós, cristãos: queres o teu problema resolvido? Queres solução para a tua luta? Queres resposta para a tua pergunta? Cristo tem. Mas agora, para aqueles que ainda não experimentaram o agir de Cristo na vida, de forma realmente salvadora, restauradora, Cristo pergunta: queres ter salvação? Queres ter vida eterna? Queres ter vida, e vida que seja para sempre comigo na eternidade? Pergunta Jesus. A resposta é de cada um. Alguém nesta noite que gostaria de dar essa resposta para Jesus? É simplesmente dizer: Senhor Jesus, eu quero realmente ser curado, e curado para ter vida e vida eterna. Alguém nesta noite, onde estiver, levanta a mão ou diz assim: eu quero responder para o meu Senhor Jesus. E a resposta para o meu Senhor Jesus é: eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Alguém nesta noite, alguém que gostaria de saber realmente quem está lhe curando, quem está restaurando a sua vida, é Jesus. E alguém agora, depois que você toma essa decisão, alguém vai perguntar: quem realmente te mostrou isso? Quem te deu essa certeza? Quem te deu essa esperança? Quem te deu essa salvação? Você vai saber dizer, não como aquele homem que não sabia quem foi ou onde estava, mas hoje você pode responder sabendo: quem me salvou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, quem me deu o caminho realmente que vai me levar à vida eterna foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Esta será a sua resposta para todos que, a partir da sua decisão, perguntar a você quem lhe curou. Há alguém nesta noite? Se não há, nós não vamos insistir nem persistir, mas pense nisto: a resposta para Jesus
precisa ser imediata, né? Enquanto há tempo. É isso que nós precisamos entender. Porque hoje eu tenho Cristo me perguntando: quer ser salvo? Mas amanhã pode não existir para mim, né? Cristo pode ter voltado ainda hoje, pode voltar ainda hoje, e o que é que eu vou dizer? Não haverá mais oportunidade para a resposta, não é isso? Então que Deus nos abençoe nesta noite e continuemos nesta certeza de que Cristo pode tudo em todos. Cristo tem a solução e tem a resposta para nós. Que Ele mesmo nos abençoe.